Olá, eu sou Vera Morgado. Começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Comissão Especial do Senado decide aceitar a denúncia contra a presidente da República e o afastamento de Dilma Rousseff vai ser definido na próxima quarta-feira no plenário. Supremo Tribunal Federal afasta o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mandato de deputado e da presidência da Casa. O vice assumiu, mas a oposição quer novas eleições para a presidência da Câmara. E você vai ver também como fica o comando das comissões permanentes da Casa. O bloqueio do WhatsApp, que durou pouco mais de um dia, repercute na votação do relatório final da CPI dos crimes cibernéticos. E a tocha, com o fogo símbolo dos Jogos Olímpicos, chegou ao Brasil e vai passar por 300 cidades até chegar ao Rio. A Comissão Especial do Senado, que analisou a admissibilidade do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, decidiu aceitar a denúncia, que agora segue para a votação em plenário, onde vai ser decidido o afastamento ou não da presidente. O repórter Tiago Ramos acompanhou. Em votação, o relatório do senador Antônio Anastasias. 15 votos a favor, 5 contrários. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer desta comissão favorável à admissibilidade da denúncia. O resultado já era esperado, tanto pelo governo quanto pela oposição. Dissemos que é um relatório que tem bico de tucano, asa de tucano, mas querem dizer que é um pardal. E isso está levando a comissão a hoje, infelizmente, a ter um posicionamento que vai ser de abertura do processo. Os ataques políticos, as posições políticas, essas são naturais. Nós somos políticos, estamos preparados para debater no alto nível. Mas quando se trata de questões pessoais, aí evidentemente nós temos de repelir de modo veemente. O relatório da comissão agora vai para o plenário do Senado Federal. A leitura deve ser feita na segunda-feira e a votação na quarta. Caberá aos senadores uma das decisões mais importantes de todo esse processo: se Dilma é ou não afastada do cargo por até 180 dias. O plenário, na próxima quarta-feira, vai afastar com certeza a presidente Dilma Rousseff, porque para essa etapa da sentença de pronúncia se faz necessário maioria simples, ou seja, 41 votos. E nós já contabilizamos no mínimo 52 votos. Ainda que possamos dizer que não é certa uma possibilidade da nossa vitória, mas teremos sem dúvida um número de votos que lá à frente será suficiente para nós impedirmos a materialização desse golpe. Veja como foi o voto do relator do processo no Senado, elogiado pela oposição e criticado pelo advogado-geral da União, que faz a defesa da presidente. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, apresentou um texto com 126 páginas e uma conclusão clara a favor do impeachment. Vale a pena olhar com atenção alguns trechos. Pedaladas fiscais. Em linhas gerais, o que se distingue as chamadas pedaladas fiscais das demais formas de contabilização criativa é o fato que aquelas têm como característica nuclear a postergação de pagamentos públicos. Ocorria, assim, a evidenciação de resultados fiscais mais favoráveis que a realidade, com o subdimensionamento do déficit primário e da dívida pública federal. Créditos suplementares. É vedada a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. A regra, em síntese, é que se houver a necessidade de abertura de créditos suplementares ou especiais, este ato deve ser previamente aprovado pelo Poder Legislativo. Responsabilidade fiscal. Não está em evidência unicamente a discussão sobre a manutenção de um mandato presidencial. Está em jogo, sobretudo, a avaliação de questões pertinentes à preservação de um patrimônio inestimavelmente caro à nação, isto é, da estabilidade fiscal e monetária. E a Justiça Eleitoral tem entendimento pacificado, no sentido que o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal constitui vício insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa. Presidente Dilma Rousseff. Não é razoável supor que a presidente da República não soubesse que uma dívida nota de 50 bilhões de reais junto a bancos públicos federais pairava na atmosfera fiscal da União, até mesmo porque esse endividamento foi utilizado como forma de financiamento de políticas públicas prioritárias. Inquestionável, portanto, que o tema versado nesse processo de impedimento atrai, per se, entendimento jurisprudencial que sinaliza fortemente para o reconhecimento de indícios suficientes para o encaminhamento da denúncia para as fases seguintes de julgamento. Impeachment
ou golpe. A alegação de que o presente impeachment é um golpe é amplamente descabida e desprovida de amparo fático e legal. Pelo contrário, o impeachment é justamente o mecanismo constitucional que previne rupturas institucionais, repito. O ministro José Eduardo Cardoso foi mais uma vez o responsável pela defesa da presidente Dilma Rousseff. Ele atacou o relatório do senador Anastasia. O relatório, ele omite situações, ou seja, ele não enfrenta a questão do dolo da presidente da República, ele não diz qual é o ato pelo qual a presidente da República está sendo acusada, no caso das chamadas pedaladas fiscais, ele baralha conceitos. É toda uma construção muito inteligentemente feita, mas que expressa uma vontade de condenar, uma vontade política. E um dia antes de o Senado aceitar a denúncia contra a presidente Dilma, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade, 11 votos, afastar o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do cargo e do mandato de deputado federal. O repórter Marcelo Westphalen acompanhou e mostra como foi. Logo no início da manhã, um oficial de justiça esteve na residência oficial da presidência da Câmara para entregar a decisão do Supremo. No pedido, o procurador-geral alegou que, em pelo menos 11 situações, o deputado Eduardo Cunha usou o cargo para constranger e intimidar parlamentares, réus e agentes públicos, com o objetivo de retardar as investigações contra ele. Na decisão liminar, o ministro Teori Zavascki afirmou que a medida postulada é, portanto, necessária, adequada e suficiente para neutralizar os riscos descritos pelo Procurador-Geral da República. Na Câmara, a decisão teve repercussão imediata. É uma decisão que agrada a maioria esmagadora do povo brasileiro, que se divide em relação a outros temas, como, por exemplo, o tema do impeachment, mas que nesse tema está unido. A quase totalidade do Brasil, se é que não a totalidade, esperavam e aguardavam essa decisão que é muito importante para a República Brasileira. O Supremo está julgando isso. Tirou o mandato dele, afastou o mandato dele para poder julgar as denúncias que tem. Mas Cunha, como presidente da Câmara Federal, foi um dos melhores presidentes que a Câmara teve até hoje. Ele agilizou, conseguiu fazer com que os deputados trabalhassem segunda-feira à noite, terça, quarta, quinta. Isso nunca houve dentro dessa casa. O ministro Teori Zavascki também argumentou que Eduardo Cunha está atrapalhando os trabalhos no Conselho de Ética. O Conselho de Ética vai trabalhar com mais tranquilidade, porque o grande entrave do Conselho de Ética era justamente as manobras que eram feitas pelo presidente, usando toda a estrutura da casa para atrapalhar. O vice-presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, que assumiu interinamente o cargo de presidente, também é investigado na Operação Lava Jato. Depois de muito tumulto na saída da Câmara, ele falou rapidamente com a imprensa. A Constituição, ela conduz, baliza as nossas atitudes. Portanto, vamos cumprir a Constituição, trabalhar pela casa, pelo Brasil. No início da tarde, a liminar do ministro Teori Zavascki foi votada no plenário do Supremo. Não há a menor dúvida de que o investigado não possui condições pessoais mínimas para exercer, nesse momento, na sua plenitude, as responsabilidades do cargo de presidente da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, nesta decisão, não apenas defende e guarda a Constituição como é da sua obrigação, como defende e guarda a própria Câmara dos Deputados para resguardar todos os princípios e regras que têm de ser aplicados. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, na qual a Rede Sustentabilidade questiona se é constitucional ou não o exercício dos cargos que estão na linha de substituição da presidência da República por quem responde a processo na Justiça, ainda vai ser analisada no STF e será relatada pelo ministro Marco Aurélio Mello. Enquanto isso, como você viu aí na reportagem, na fala do presidente do Conselho de Ética da Câmara, José Carlos Araújo, o processo de cassação contra Eduardo Cunha vai continuar no Conselho. O presidente afastado reiterou que não pretende renunciar nem ao mandato, nem ao cargo de presidente da Câmara e disse que vai recorrer da decisão do Supremo. Em primeiro lugar, tratou-se de uma ação cautelar que foi ingressada em dezembro com pedido de liminar. Estranhamente, só 6 meses depois é que a liminar foi apreciada numa madrugada para um julgamento no mesmo dia, em que um voto, por mais substanciado que possa parecer, não houve tempo para que se pudesse
o devido contraditório de memoriais, de despachos, que até dos próprios ministros conhecerem a integralidade do voto, não foi permitido isso. Não havia mais a urgência. Se houvesse urgência, por que levou 6 meses para apreciar a liminar? Estranhamente, a cautelar, ela foi protocolada pelo Procurador-Geral da República, a qual é sabido que há uma desavença grande de contendas públicas entre nós e ele, com diversos atos anormais. O procurador, em seguida que eu aceitei a abertura do processo de impeachment, isso até foi realçado no voto do ministro Gilmar Mendes, em seguida ele fez uma ação de busca e apreensão e no dia seguinte ajuizou essa ação cautelar. E, estranhamente, essa ação cautelar está sendo votada depois que o impeachment foi votado. Então, são pontos muito graves que têm que ser colocados com muito detalhes. Não justificaria. Isso a parte de uma intervenção clara e nítida que foi feita no Poder Legislativo, a tal ponto que o próprio voto do ministro Teori, ele diz que não tem previsão na Constituição para o afastamento do presidente da Câmara e para a suspensão de mandato. Ele realça isso ao final do seu voto. Ele mesmo diz que foi feita uma construção. Ou seja, essa construção que foi feita, repare bem que há pouco tempo atrás, o senador Delcídio Amaral teve uma prisão decretada e não foi suspenso o exercício do mandato. Ficou preso por obstrução à justiça e no exercício do mandato. Então são coisas que merecem os reparos, que vai ser feito no âmbito dos meus recursos e que politicamente eu não posso deixar de expressar. Eu não fiz qualquer intervenção no Conselho de Ética. O Conselho de Ética, nós temos um presidente do Conselho de Ética de moral duvidosa, que efetivamente buscou um holofote. O seu holofote, que ele busca todos os dias, que ele jamais encontrou na sua vida pública, ele se depara única e exclusivamente em querer ir em cima de mim. E como é que ele usa isso? Ele pratica erros cotidianamente, buscando que tenham que ser reparados e, na medida que eles vão ser reparados, vocês considerarem como manobra. Não renuncio a nada, nem ao mandato, nem à presidência. E vou recorrer e espero obter sucesso no meu recurso. Em meio a tanta turbulência política, o plenário aprovou e promulgou um projeto que redistribui cargos para lideranças de partidos na Câmara, de acordo com o tamanho das bancadas. Também foi aprovada a medida provisória que reabre prazos e concede mais benefícios para a quitação ou renegociação de dívidas rurais. Mas o assunto que teve maior repercussão foi, claro, o afastamento do deputado Eduardo Cunha. Ao contrário do que diz a mesa diretora da Câmara, que deu posse ao vice Valdir Maranhão, a oposição quer a convocação de eleições para a substituição do presidente. A repórter Paula Bittar acompanhou o plenário. Já nos debates da manhã desta quinta-feira, começou a repercussão no plenário da decisão em caráter liminar do ministro Teori Zavascki de afastar Eduardo Cunha do mandato e da presidência da Câmara. A decisão do ministro Teori, ele faz a listagem das 11 razões. Dentre elas, tem ações ilegais na Câmara dos Deputados, obstrução da justiça quanto ao seu próprio caso. O ex-presidente Eduardo Cunha, que agora está afastado, vai ter o direito de se defender no Supremo Tribunal Federal. O presidente em exercício, o deputado Valdir Maranhão, que assumiu o comando dos trabalhos, encerrou a sessão da manhã que discutia o afastamento de Eduardo Cunha. Mas um grupo de deputados manteve o plenário funcionando informalmente, sob o comando da deputada Luísa Erundina. É o primeiro dia, é o primeiro momento em que o povo celebra uma vitória, a vitória da democracia, a vitória da ética. O protesto dos deputados levou Valdir Maranhão a convocar uma outra sessão de debates para a tarde desta quinta-feira, enquanto no STF os ministros confirmavam o afastamento de Eduardo Cunha. Ele foi defendido por um companheiro de partido. Essa decisão não coopera com o fortalecimento da institucionalidade. Eu, pessoalmente, considero uma invasão de um poder dentro do legislativo. A nossa decisão do nosso partido, dos partidos de oposição, é que o cargo está vago e, portanto, nós deveremos fazer novas eleições no prazo regimental, ou seja, 5 sessões que remetem para a próxima semana a escolha do novo presidente. Vamos provocar exatamente essa questão
que vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que deverá declarar vago o cargo. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Como fica o comando das comissões permanentes da Casa? E o bloqueio do WhatsApp repercute na votação do relatório final da CPI dos crimes cibernéticos. É só um instante. Na semana que passou, foram eleitos os 25 presidentes das comissões permanentes da Câmara. Coube ao maior partido da Casa, o PMDB, ficar à frente do colegiado mais importante, a Comissão de Constituição e Justiça. PT e PMDB, as legendas com o maior número de parlamentares, ficaram cada uma com a presidência de 3 comissões. A escolha foi feita levando em consideração o tamanho atual de cada bancada, após a janela partidária. Comissão de Agricultura, deputado Lázaro Botelho, do PP de Tocantins. Ciência e Tecnologia, deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo. Constituição e Justiça, deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná. Cultura, deputado Chico D'Angelo, do PT do Rio de Janeiro. Defesa do Consumidor, deputado Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina. Direitos da Mulher, deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará. Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado professor Vitório Gale, do PSC do Mato Grosso. Desenvolvimento Urbano, deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. Desenvolvimento Econômico, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe. Direitos Humanos e Minorias, deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Educação, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Esporte, deputado César Halum, do PRB de Tocantins. Comissão de Finanças e Tributação, deputada Simone Morgado, do PMDB do Pará. Fiscalização Financeira e Controle, deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Integração Nacional, deputado Marcos Abrão, do PPS de Goiás. Meio Ambiente, deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo. Minas e Energia, deputado Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro. Relações Exteriores, deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas. Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás. Seguridade Social e Família, deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas. Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco. Turismo, deputado Herculano Passos, do PSD de São Paulo. Viação e Transportes, deputado Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro. Comissão de Legislação Participativa, deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. E Comissão dos Direitos do Idoso, Roberto Lucena, do PV de São Paulo. O bloqueio do WhatsApp, que durou pouco mais de um dia, causou transtorno para muita gente. E também deixou claro o descompasso que existe entre o direito à comunicação na internet e as leis do nosso país. Na semana que passou, os deputados aprovaram o relatório final da CPI dos crimes cibernéticos. Os projetos sugeridos no texto ainda precisam ser analisados na Câmara. Eles permitem, por exemplo, o bloqueio de sites e aplicativos com sede no exterior, mas proibiriam que o WhatsApp fosse tirado do ar. O relatório aprovado sugere 6 projetos de lei para impedir a prática de crimes na internet. Os projetos agora serão analisados em diferentes comissões da Câmara. Mas as propostas, sem consenso, levantaram debates até o último momento. Uma delas permite aos provedores de internet retirar, sem necessidade de nova decisão judicial, conteúdos que já tiveram a retirada determinada pela Justiça. A proposta sobre bloqueio de sites e aplicativos também gerou polêmica. A CPI rejeitou o destaque do PCdoB para retirar o projeto do relatório.
O texto aprovado permite o bloqueio de sites e aplicativos que tenham sede no exterior e que veiculem principalmente conteúdo ilegal. Entre os crimes que poderão levar ao bloqueio estão os relacionados aos direitos autorais, como a prática de pirataria. Aplicativos de troca de mensagens, como o WhatsApp, ficam de fora de possíveis bloqueios. As aplicações de mensagens instantâneas de uso público geral ficam excluídas do bloqueio. Não estamos tratando aqui do WhatsApp, ao contrário. Ainda hoje estão dizendo que nós estamos aqui para bloquear o WhatsApp. A CPI se reúne hoje para bloquear o WhatsApp. Não, a CPI se reuniu hoje para defender, como defendeu desde o primeiro momento, as aplicações de mensagens instantâneas. Foram apresentados 10 destaques para retirar pontos do texto. Apenas um foi aprovado, o que trata da ampliação de crimes de invasão de computador, apresentado pelo deputado Nelson Marquesan Júnior. O texto final da proposta determina que a invasão de computador ou celular, com ou sem vantagem pessoal, é crime. Hoje, o Código Penal considera crime invadir dispositivos apenas se ficar comprovado o objetivo de destruir, obter ou modificar dados sem autorização. O relatório também sugere um projeto que determina que a Polícia Federal passe a ser responsável pela investigação de crimes cibernéticos que possuam repercussão interestadual ou internacional, quando existe, por exemplo, atuação de quadrilhas. Hoje, a maioria dos crimes praticados na internet é investigada pelas polícias civis estaduais. Mais uma sugestão, um projeto de lei que determina que os instrumentos do crime sejam perdidos em favor da União. Atualmente, o Código Penal diz que um computador, por exemplo, utilizado para a prática de crimes, depois da perícia, deve ser devolvido ao criminoso. Outro projeto autoriza a aplicação de até 10% das receitas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, transferidas ao Tesouro Nacional para o financiamento das estruturas de combate a crimes cibernéticos. O que é crime. É de pedofilia, é de pornografia, é de roubo daquilo que a sua inteligência cria e que tem proteção legal. O atual modelo de participação da Petrobras na exploração da camada do pré-sal deve mudar? A pergunta orientou os debates na comissão especial da Câmara que analisa o tema. As oportunidades atuais no pré-sal são grandes. Existem pelo menos 20 blocos prontos para serem explorados. Mas também existe recessão no país, crise na Petrobras, cenário difícil para investimentos. Especialistas apontaram que o Brasil pode deixar de ganhar até 200 bilhões de reais nos próximos 15 anos se houver atraso nos investimentos. Isso é uma oportunidade pronta que o Brasil tem na sua mão, se quiser usar como benefício para poder movimentar a economia, a venda desses blocos que vai gerar emprego, renda e, no futuro, a produção vai gerar todo o benefício com relação ao pagamento de impostos. A capacidade de investimentos da Petrobras é fundamental nesse momento, mas alguns especialistas acreditam que a empresa em crise não teria como se comprometer com mais investimentos. A capacidade de investimento da Petrobras não é suficiente e representa um freio. Se a gente deixar a regra de operadora única, nós estamos retardando o desenvolvimento do pré-sal. A indústria é a favor da mudança do sistema atual de exploração, que garante a operação única feita pela Petrobras. Por que o Brasil vem atraindo tão pouco investimento em função do seu potencial exploratório? Porque optamos, por concentrar na Petrobras os investimentos e não em outros investidores. Então, esse foi um limitador e que hoje acho que é esse o debate, se a gente deve manter esse modelo ou se vamos trocar, vamos aperfeiçoar, vamos evoluir. Mas a mudança é polêmica. A comissão analisa um projeto de lei que pode alterar o modelo atual e abrir a possibilidade de diversificar os operadores. Podemos capitalizar a Petrobras? Podemos ter uma saída tipo a Petrosal, como foi feito na Noruega, de investimentos diretos do Estado? É possível? Porque senão a gente só fica diante de um dilema. Abre, entrega, porque não tem saída por causa da crise atual. Operação diversificada seria um prejuízo para a sociedade, disse o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. A operação única pela Petrobras, a manutenção da lei da partilha, ela permite que maior parcela dessa renda petroleira ela seja destinada para a maioria da população. A renda petroleira ela é muito maior do que os impostos, royalties e participações especiais. O modelo atual não está funcionando. O petróleo é estratégico e é preciso ser feito
usado com sabedoria, não pode ser uma coisa sectária, ideológica e, sobretudo, não pode ser corporativista. A tocha com o fogo, símbolo dos Jogos Olímpicos, vai passar por 300 cidades até chegar ao Rio para a abertura das competições em agosto. O início dessa longa jornada começou na última terça-feira, aqui pela capital federal. No Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff acendeu a primeira tocha que seria revezada e entregou a Fabiana Claudino, atleta do vôlei. Começava às 10 horas da manhã desta terça-feira, uma das tradições mais esperadas do roteiro dos Jogos. O revezamento da tocha olímpica anuncia a proximidade da competição, marcada para agosto no Rio. Fabiana desceu a rampa do palácio e foi celebrada pelo público. No lindo dia de sol em Brasília, a festa teve a homenagem da Esquadrilha da Fumaça. O matemático Arthur Cordeiro de Mello deu a volta pela cúpula do Senado e passou a chama para Gabriel Hardy, jovem atleta do karatê. Foi Gabriel que trouxe a chama até a frente do Congresso Nacional. Cercado pelo público que só crescia ao longo do caminho, ele contornou o prédio do Congresso. Logo depois, a chama passou às mãos de Ângelo Assunção, ginasta, que iniciou a descida pela esplanada dos ministérios. Uma festa em meio a selfies e vídeos de quem conseguiu chegar bem pertinho. Celebrada pelas ruas da capital, a chama seguiu caminho, revezada de mão em mão por atletas, cientistas, brasileiros ilustres e outras personalidades com histórias de superação e vitória no esporte e na vida. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau!